Momento do Discipulado. Como o rei Jotão, que foi considerado um bom rei, gerou um monstro chamado Acais. Filho dele reinou, foi dos piores reis e fez coisas horríveis para provocar Deus a ira. Conscientemente se revoltou contra o Senhor e fez tudo o que podia para provocar Deus a ira. E até o final da sua vida, ele lutou contra Deus, fechou o templo, proibiu o povo de oferecer sacrifícios a Deus, estabeleceu ídolos. Naquela época não havia ateísmo. Quem não queria Deus ia para um outro ídolo. E o Acais recebeu ídolos e religiões de vários lugares, estabeleceu aquilo em Judá para que o povo se afastasse de Deus. Conscientemente, ele fez tudo aquilo e teve a liberdade de Deus por 16 anos de governar e fazer o que era pior possível. Interessante, quando nós examinamos a Bíblia como um todo, nós vemos que Deus nunca é surpreendido pela atuação do ser humano. Não, Deus já prevê tudo isto. Ele sabe, ele é soberano e nada foge ao controle de Deus. Então, porque Deus teria permitido isto? Pela mesma razão que Deus permite nós termos um governo atual no Brasil, pela mesma razão que Deus permite a Venezuela ter um presidente Maduro, e pela mesma razão que Deus permitiu o comunismo ou a China perseguir o cristianismo, o islamismo matar cristãos em toda parte, são os mesmos propósitos. Deus quer nos ensinar que a vida humana não é o bem mais precioso, é a vida eterna, não a vida humana. Para preservar a vida humana, muitas pessoas perdem a salvação na vida eterna. O que a gente deveria prezar e valorizar era a vida eterna, ainda que a gente fosse prejudicado aqui na terra e ainda que perdesse a vida. Deus quer nos lembrar sempre isto quando Ele permite que mártires sofram e morram por causa do nome do Senhor. Em todas as eras, Deus sempre teve testemunhas que morreram por causa da sua fé, foram martirizadas. Todos os 12 apóstolos de Jesus morreram martirizados, nenhum morreu de morte natural. Atualmente, em 1 ou 2 minutos, estão assassinando um cristão em algum lugar do mundo, a cada 1 ou 2 minutos. É um ritmo alucinante de ataques aos cristãos. Por que Deus está permitindo cristãos morrerem? Para a gente entender que a vida humana não é o mais importante. Quando o perigo de vida humana existe, as pessoas se apegam mais a Deus. Deus permite isto. E Judá estava numa degeneração espiritual muito grande. Deus deu uma oportunidade para que o mau rei, o Acais, pudesse levar aqueles que não queriam saber de Deus. E ele conseguiu levar muita gente atrás dele. Uma parte significativa da população se afastou de Deus porque o coração dele já não estava fiel a Deus. Por isto, em muitas igrejas, a gente pergunta por que Deus permite um pastor corrupto ou homossexual ou um escândalo daquele. Por quê? E Jesus disse que esses escândalos sempre aconteceriam para caracterizar os que são aprovados. Quando acontece um pastor assim conseguir liderar uma igreja, ele com a vida errada, é porque os liderados
estão do mesmo jeito, estão querendo aquilo também. Infelizmente, essa é a realidade. Deus dá o sapato de acordo com o tamanho do pé. Deus deu o rei Acaz para um povo que já estava propenso àquilo. Mas a minha reflexão é sobre o pai dele, o Jotão. Então a gente vai lá em 2 Reis, no capítulo 15, a atuação do Jotão é descrita em poucos versículos. A partir do versículo 22, o Jotão, filho de Uzias, começou a reinar. Reinou também 16 anos e ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, só fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu com o coração sincero como o seu pai. Então, como pode um rei bom, jovem, fiel a Deus, bem intencionado, como pode um homem daqueles gerar uma peste, um monstro, como o filho Acaz que ele teve? Esse é o alerta que fica para nós. O Jotão começou a reinar quando o pai dele ficou leproso, o Uzias. Uzias foi um rei muito abençoado pelo Senhor, reinou 52 anos. Ele foi fiel a Deus e foi um bom rei, fez um bom governo. Ele era amigo da agricultura, fez uma revolução no país, o país se tornou poderoso. O rei Uzias foi um bom rei, mas, como acontece com muitas pessoas assim, ele se exaltou e fez o que não deveria fazer, cometeu um pecado de sacrilégio. Ele entrou no santuário de Deus como se ele fosse um sacerdote e foi repreendido pelos sacerdotes e o próprio Deus fez com que ele saísse dali já leproso. E ele ficou leproso o resto da sua vida, o resto dos anos da sua vida ele ficou leproso e morreu assim. O leproso tinha que ser afastado dos outros e por causa disto, o próprio rei Uzias sabia, ele deixou seu filho Jotão, que já era um jovem, para reinar no lugar dele. O rei Uzias era vivo, o filho Jotão reinava. Nos primeiros anos, provavelmente o Jotão se dedicou muito ao reino, teve que aprender muito, ele era jovem ainda. Logo, logo ele teve um filho e provavelmente ele teve muitos outros filhos, mas esse filho que ele teve, que haveria de reinar no lugar dele, também não temos detalhes, se ele teve outras oportunidades para escolher outro filho melhor, ou se ele não sabia que o Acaz era tão ruim assim. O rei Josafá também teve um filho que foi uma praga, mas que ele não sabia. O Jeorão, aquele que morreu até sem deixar saudade de tão ruim que era. Mas o pai Josafá, quando morreu, não sabia que o filho era tão ruim. Quanto ao Jotão, nós não sabemos sobre ele, se ele sabia como era o filho Acaz. O fato é que ele errou, não por comissão, ele não fez algo errado. Ele simplesmente não fez o que deveria fazer, o que era certo. Conhecer o filho, educar o filho, discipular o filho, ele não fez isso. Ele largou o filho para crescer no meio dos outros e sem saber, sem perceber, porque se ele percebesse, claro que ele estaria agindo, mas ele não sabia que estava criando um monstro dentro de casa. Então eu quero concluir com essa afirmação. Meu irmão, se você está evangelizando alguém, tem que cuidar dessa pessoa. Se largar, eu uso essa expressão para chocar mesmo, largar um crente novo numa igreja é das piores coisas que se pode fazer, porque essa pessoa nunca vai ser discipulada e nunca vai ser um servo fiel a Deus. Ele pode se tornar uma serpente dentro da igreja se ele é largado
assim na igreja, assistindo reuniões e vivendo como ele quiser. Ele tem que ser discipulado, orientado, principalmente no início da sua carreira. O Jotão não orientou o filho Acás porque ele estava ocupado com muitas outras coisas e acabou gerando um monstro que, quando o Jotão morreu, também não sabemos como e de que maneira ele morreu, o filho começou a destruir o país. Nós podemos estar causando um problema seríssimo ao nos omitirmos. Meu irmão, você tem que conhecer cada pessoa da igreja para saber da situação de cada pessoa. Nós temos que nos precaver contra os mal intencionados, que nós nunca sabemos a priori quem são. Ninguém bota um crachá no peito e diz: eu sou mal intencionado, eu não sou ovelha. Ninguém coloca um crachá no peito para dizer que é mal intencionado na igreja. Em princípio, todos são bonitos, alegres, irmãos, queridos, amorosos, mas há aqueles que não foram discipulados que vão ser um problema seríssimo na igreja, porque não foram discipulados. Entenda isso, se você conhece alguém e se omite, larga essa pessoa que você conhece andando de qualquer jeito, você está sendo conivente com o erro dela. Então, o Jotão, de quem a Bíblia só fala boas coisas, errou e muito ao criar um monstro e não se preocupar com a vida espiritual daquele filho Acás. Você entende? Você pode estar criando uma serpente, um irmão, uma irmã do seu relacionamento, você todo simpático, simpática, trazendo para a igreja, e a pessoa mal intencionada vai ser um estrago posteriormente. Então, pense nisto, entenda esta situação, o quão grave é você se omitir com relação a filhos, amigos, irmãos, discípulos, quaisquer pessoas do seu relacionamento. Você tem que saber bem como é cada uma dessas pessoas. Não tenha amigo que você não conheça bem. Não tenha amiga que você não conheça bem. Tem que conhecer bem cada pessoa do seu relacionamento. Se você está numa igreja, tem que conhecer bem a vida do líder, do seu líder de célula, da sua líder. Você tem que conhecer bem com quem você anda. Procure conhecer para saber das intenções verdadeiras das pessoas com quem você anda. Não ande com uma pessoa sem você conhecer bem. Isso é fundamental, você aprender as lições do Jotão, que, apesar de ter sido um bom rei, deixou um legado péssimo, que foi o filho Acás. Cuidado com quem você anda na igreja, seja no trabalho, na família. Conheça muito bem com quem você anda, porque você vai ser responsabilizado por Deus. Você, minha irmã, vai ser responsabilizada por Deus pela omissão com a pessoa com quem você anda. Você entende isto? Então, peça graça a Deus para agir com relação às pessoas do seu relacionamento, em especial seus filhos e filhos na fé.